Olá! No Drop de hoje, nós contamos com a colaboração da jornalista Lúcia Matos. A Lúcia, que é âncora do telejornal Band Cidade da Band TV e também do programa Happy Hour da Rádio Band News FM de Porto Alegre, escolheu para fazer a sua colaboração aqui nos Drops de Clarice Lispector o conto de Clarice, A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. Eu confesso que fiquei muito feliz com essa escolha que foi dela, porque é um conto dos menos comentados ou menos badalados de Clarice Lispector. Um conto que Clarice escreveu lá pela década de 40 ainda, e que aparece num livro que leva o nome do conto, contém uma coletânea que contém 8 contos e que aparece em outras coletâneas também. E é um conto muito interessante porque contém características muito fortes na ficção de Clarice, né? Eu não vou antecipar tais características porque haverá ocasião de nós trabalharmos aqui uma análise mais detalhada, porque merece, desse conto. Eu quero agradecer desde já a Lúcia Matos por essa colaboração preciosa com uma leitura incrível na sua bela voz aqui desse conto de Clarice. Eu confesso que a proposta aqui é de brevidade e eu iria apresentar em 2 módulos e não tive coragem de segmentar a leitura porque o conto é belíssimo e a leitura da Lúcia é impecável. Não tive coragem de segmentar e vou deixar na íntegra a leitura que ela fez. Então, eu espero que vocês desfrutem como eu desfrutei ao ouvi-la, porque está muito bom. O conto, ele prende a atenção do leitor, a gente não tem vontade de parar de ouvir e de ver, e assim como aconteceu comigo, tenho certeza que acontecerá com vocês. Lúcia, mais uma vez, muito obrigada por estares aqui conosco nessas homenagens. Ouçamos agora a Lúcia. A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais, de Clarice Lispector. Bem, então saiu do salão de beleza pelo elevador do Copacabana Palace Hotel. O chofer não estava lá. Olhou o relógio, eram 4 horas da tarde e de repente lembrou-se. Tinha dito a seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só a massagem. Que devia fazer? Tomar um táxi? Mas tinha consigo uma nota de 500 cruzeiros e o homem do táxi não teria troco. Trouxera dinheiro porque o marido lhe dissera que nunca se deve andar sem nenhum dinheiro. Ocorreu-lhe voltar ao salão de beleza e pedir dinheiro. Mas era uma tarde de maio e o ar fresco era uma flor aberta com o seu perfume. Assim achou que era maravilhoso e inusitado ficar de pé na rua, ao vento que mexia com os seus cabelos. Não se lembrava quando fora a última vez que estava sozinha consigo mesma. Talvez nunca. Sempre era ela com os outros, e nesses outros ela se refletia e os outros refletiam-se nela. Nada era puro, pensou sem se entender. Quando se viu no espelho, a pele trigueira, pelos banhos de sol, faziam ressaltar as flores douradas perto do rosto nos cabelos negros. Conteve-se para não exclamar um "ah", pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de ano, não haveria uma moça exatamente como ela. Eu sou uma chama acesa e rebrilho toda essa escuridão. Este momento era único e ela teria durante a vida milhares de momentos únicos. Até suou frio na testa, portanto, lhe ser dado e por ela avidamente tomado. A beleza pode levar à espécie de loucura que é a paixão. Pensou, estou casada, tenho 3 filhos, estou segura. Ela tinha um nome a preservar. Era Carla de Souza e Santos. Eram importantes o D e o E.
marcavam classe e 400 anos de carioca. Vivia nas manadas de mulheres e homens que simplesmente podiam. Podiam o quê? Ora, simplesmente podiam. E ainda por cima viscosos, pois que o podia deles era bem oleado nas máquinas que corriam sem barulho de metal ferrugento. Ela que era uma potência, uma geração de energia elétrica. Ela que, para descansar, usava os vinhedos do seu sítio, possuía tradições podres, mas de pé. E como não havia nenhum novo critério para sustentar as vagas e grandes esperanças, a pesada tradição ainda vigorava. Tradição de quê? De nada, se quisesse apurar. Tinha a seu favor apenas o fato de que os habitantes tinham uma longa linhagem atrás de si, o que, apesar de linhagem plebeia, bastava para lhes dar uma certa pose de dignidade. Pensou assim toda enovelada. Ela que, sendo mulher, o que lhe parecia engraçado ser ou não ser, sabia que se fosse homem, naturalmente seria banqueiro, coisa normal que acontece entre os dela. Isso é, de sua classe social, a qual o marido, porém, alcançara com muito trabalho e que o classificava de self-made man, enquanto ela não era uma self-made woman. No fim do longo pensamento, pareceu-lhe que não pensara em nada. Um homem, sem uma perna, agarrando-se numa muleta, parou diante dela e disse: "Moça, me dá um dinheiro para eu comer?" "Socorro!" gritou-se para si mesma ao ver a enorme ferida na perna no homem. "Socorre-me Deus!" disse baixinho. Estava exposta aquele homem. Estava completamente exposta. Se tivesse marcado com o seu José na saída da Avenida Atlântica, o hotel que ficava o cabeleireiro não permitiria que essa gente se aproximasse. Mas na Avenida Copacabana tudo era possível. Pessoas de toda espécie, pelo menos de espécie diferente da dela. Da dela? Que espécie de ela era para ser da dela? Ela, os outros. Mas a morte não nos separa, pensou de repente, e seu rosto tomou ar de uma máscara de beleza, e não beleza de gente. Sua cara, por um momento, se endureceu. Pensamento do mendigo. Essa dona de cara pintada com estrelinhas douradas na testa ou não me dá ou me dá muito pouco. Ocorreu-lhe então, um pouco cansado, ou dá quase nada. Ela, espantada, como praticamente não andava na rua, era de carro, de porta a porta, chegou a pensar: ele vai me matar? Estava atarantada e perguntou: quanto é que se costuma dar? O que a pessoa pode dar e quer dar, respondeu o mendigo, espantadíssimo. Ela, que não pagava o salão de beleza, o gerente deste mandava cada mês a sua conta para a secretária do marido. Ela pensou: o marido o que faria com o mendigo? Sabia que nada. Eles não fazem nada. E ela era eles também. Tudo que pode dar, podia dar o banco do marido, podia dar seu apartamento, sua casa de campo, suas joias. Mas alguma coisa que era uma avareza de todo mundo perguntou: 500 cruzeiros basta? É só o que eu tenho. O mendigo olhou-a espantado. Está rindo de mim, moça? Eu? Não estou, não. Eu tenho mesmo os 500 na bolsa. Abriu-a, tirou-lhe a nota e estendeu-a humildemente ao homem, quase lhe pedindo desculpas. O homem, perplexo, e depois rindo, mostrando as gengivas quase vazias. Olhe, disse ele, ou a senhora é muito boa ou não está bem da cabeça. Mas aceito, não vá dizer depois que roubei, ninguém vai me acreditar, era melhor me dar trocado. Eu não tenho trocado, só tenho esta nota de 500. O homem pareceu assustar-se, disse qualquer coisa, quase incompreensível por causa da má dicção de poucos dentes. Enquanto isso, a cabeça dele pensava: comida, comida, comida boa, dinheiro, dinheiro. A cabeça dela era cheia de festas, festas, festas. Festejando o quê?
festejando a ferida alheia? Uma coisa os unia. Ambos tinham uma vocação por dinheiro. O mendigo gastava tudo o que tinha, enquanto o marido de Carla, banqueiro, colecionava dinheiro. O ganha-pão era a bolsa de valores e inflação e lucro. O ganha-pão do mendigo era a redonda ferida aberta. E ainda por cima devia ter medo de ficar curado, adivinhou ela, porque se ficasse bom não teria o que comer. Isso Carla sabia. Quem não tem bom emprego depois de certa idade, se fosse moço poderia ser pintor de paredes. Como não era, investia na ferida grande em carne viva e purulenta. Não, a vida não era bonita. Ela se encostou na parede e resolveu deliberadamente pensar. Era diferente porque não tinha o hábito e ela não sabia que o pensamento era visão e compreensão e que ninguém podia se intimar assim. Pense. Bem, mas acontece que resolver era um obstáculo. Pôs-se então a olhar para dentro de si e realmente começaram a acontecer. Só que tinha os pensamentos mais tolos. Assim, esse mendigo sabe inglês? Esse mendigo já comeu caviar, bebendo champanhe? Eram pensamentos tolos porque claramente sabia que o mendigo não sabia inglês, nem experimentara caviar e champanhe. Mas não pôde se impedir de ver nascer em si mais um pensamento absurdo. Ele já fez esportes de inverno na Suíça? Desesperou-se então. Desesperou-se tanto que lhe veio o pensamento feito de 2 palavras apenas: justiça social. Que morram todos os ricos. Seria a solução, pensou alegre, mas quem daria dinheiro aos pobres? De repente, tudo parou. Os ônibus pararam, os carros pararam, os colégios pararam. As pessoas na rua imobilizaram-se, só seu coração batia. E para quê? Viu que não sabia gerir o mundo. Era uma incapaz, com cabelos negros, unhas compridas e vermelhas. Era isso, como uma fotografia colorida fora de foco. Fazia todos os dias a lista do que precisava ou queria fazer no dia seguinte. Era desse modo que se ligara ao tempo vazio. Simplesmente ela não tinha o que fazer. Faziam tudo por ela, até mesmo os 2 filhos, pois bem fora o marido que determinara que teriam 2. Tem-se que fazer força para vencer na vida, dissera-lhe o avô morto. Seria ela por acaso vencedora? Se vencer fosse estar em plena tarde, clara, na rua, a cara lambuzada de maquilagem e lantejoulas douradas, isso era vencer? Que paciência tinha que ter consigo mesma? Que paciência tinha que ter para salvar a sua própria vida? Salvar do quê? Do julgamento? Mas quem julgava? Sentiu a boca inteiramente seca e a garganta em fogo, exatamente como quando tinha de se submeter a exames escolares. E não havia água. Sabe o que é isso? Não haver água? Quis pensar em outra coisa e esquecer o difícil momento presente. Então lembrou-se de frases de um livro póstumo de Eça de Queiroz que havia estudado no ginásio. O lago de Tiberíade resplandeceu transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo orlado de prados floridos, de densos vergéis, de rochas de pórfiro e alvos terrenos por entre os palmares, sob o vôo das rolas. Sabia de cor porque quando adolescente era muito sensível a palavras e porque desejava para si mesma o destino de resplendor do lago de Tiberíade. Teve uma vontade inesperadamente assassina, a de matar todos os mendigos do mundo, somente para que ela, depois da matança, pudesse usufruir em paz o seu extraordinário bem-estar. Não, o mundo não sussurrava, o mundo gritava pela boca desdentada deste homem. A jovem senhora do banqueiro pensou que não ia suportar a falta de maciez que lhe jogavam no rosto tão maquilado. E a festa? Como diria na festa quando dançasse? Como diria ao parceiro que a teria entre os braços? O seguinte: olhe, o mendigo também tem sexo. Disse que tinha 11 filhos. Ele não vai a reuniões sociais, ele não sai nas colunas do Ibrahim ou do Zósimo. Ele tem fome de pão e não de bolos.
Ele, na verdade, só quer comer mingau, pois não tem dentes para mastigar carne. Carne? Lembrou-se vagamente que a cozinheira dissera que o filé mignon subira de preço. Sim, como poderia ela dançar? Só se fosse uma dança doida e macabra dos mendigos. Não, ela não era mulher de ter chiliques e fricotes e ir desmaiar ou sentir-se mal, como algumas de suas coleguinhas da sociedade. Sorriu um pouco ao pensar em termos de coleguinhas. Colegas em quê? Em se vestir bem, em dar jantares para 30, 40 pessoas? Ela mesma, aproveitando o jardim no verão que se extinguia, dera uma recepção para quantos convidados? Não queria pensar nisso. Lembrou-se, porque sem o mesmo prazer, das mesas espalhadas sobre a relva à luz de vela. Luz de vela? Pensou, mas eu estou doida, eu caí num esquema de gente rica. Antes de casar, ela era de classe média, secretária do banqueiro com quem se casara agora à luz de velas. Estou brincando de viver, pensou. A vida não é isso. A beleza pode ser de uma grande ameaça. A extrema graça se confundiu com uma perplexidade e uma funda melancolia. A beleza assusta. Se eu não fosse tão bonita, teria tido outro destino, pensou ajeitando as flores douradas sobre os negríssimos cabelos. Ela uma vez vira uma amiga inteiramente de coração torcido e doído de forte paixão. Então não quisera nunca experimentar. Sempre tivera medo das coisas belas demais ou horríveis demais. É que não sabia em si como responder-lhes e se responderia se fosse igualmente bela ou igualmente horrível. Estava assustada quando vira o sorriso de Mona Lisa ali à sua mão no Louvre, como se assustara com o homem da ferida ou com a ferida do homem. Teve vontade de gritar para o mundo: eu não sou ruim, sou um produto nem sei do quê. Como saber dessa miséria de alma? Para mudar de sentimento, pois que ela não os aguentava e já tinha vontade de, por desespero, dar um pontapé violento na ferida do mendigo, para mudar os sentimentos, pensou: este é o meu segundo casamento, isto é, o marido anterior estava vivo. Agora entendia por que se casara da primeira vez e estava em leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Então está vendida. Sim, casara-se pela primeira vez com o homem que dava mais. Ela o aceitara porque ele era rico e era um pouco acima dela em nível social. Vendera-se. E o segundo marido? Seu casamento estava findando, ele com 2 amantes, e ela tudo suportando porque um rompimento seria escandaloso. Seu nome era por demais citado nas colunas sociais. E voltaria ela ao seu nome de solteira? Até habituar-se ao seu nome de solteira ia demorar muito. Aliás, pensou rindo de si mesma, ela aceitava esse segundo porque ele lhe dava grande prestígio. Vendera-se as colunas sociais? Sim, descobria isso agora. Se houvesse para ela um terceiro casamento, porque era bonita e rica, se houvesse com quem se casaria. Começou a rir um pouco histericamente porque pensara: o terceiro marido era o mendigo. De repente perguntou ao mendigo: o senhor fala inglês? O homem nem sequer sabia o que ela lhe perguntava, mas, obrigado a responder, pois a mulher já o comprara com tanto dinheiro, saiu pela evasiva. Falo sim, pois não estou falando agora mesmo com a senhora? Porque a senhora é surda? Então vou gritar. Falo. Espantada pelos enormes gritos do homem, começou a suar frio. Tomava plena consciência de que até agora fingira que não havia os que passam fome, não falam nenhuma língua e que havia multidões anônimas mendigando para sobreviver. Ela soubera sim, mas desviara a cabeça e tampara os olhos. Todos, mas todos, sabem e fingem que não sabem. E mesmo que não fingissem, iam ter um mal-estar. Como não teriam? Não, nem isso teriam. Ela era, afinal de contas, quem era ela? Sem comentários, sobretudo porque a pergunta não durou um átimo de segundo. Pergunta e resposta não tinham sido pensamentos de cabeça, eram do corpo. Eu sou o diabo, pensou, lembrando-se de que aprendera na infância, e o mendigo é Jesus.
Mas o que ele quer não é dinheiro, é amor. Esse homem se perdeu na humanidade como eu também me perdi. Quis forçar-se a entender o mundo e só conseguiu lembrar-se de fragmentos de frases ditas pelos amigos do marido. Essas usinas não serão suficientes. Que usinas, santo Deus? As do ministro Galhardo? Teria ele usinas? A energia elétrica, hidrelétrica? E a magia essencial de viver onde estava agora? Em que canto do mundo? No homem sentado na esquina? A mola do mundo é o dinheiro? Fez-se ela a pergunta, mas quis fingir que não era. Sentiu-se tão rica que teve um mal-estar. Pensamento do mendigo. Essa mulher é doida ou roubou o dinheiro, porque milionária ela não pode ser. Milionária era para ele apenas uma palavra, e mesmo se nessa mulher ele quisesse encarnar uma milionária, não poderia, porque onde se viu uma milionária ficar parada de pé na rua, gente? Então pensou, ela é daquelas vagabundas que cobram caro de cada freguês e com certeza está cumprindo alguma promessa? Depois, silêncio. Mas de repente aquele pensamento gritado, como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca pedi esmola, mas mendigo o amor do meu marido que tem 2 amantes, mendigo pelo amor de Deus que me achem bonita, alegre e aceitável, e minha roupa de alma está maltrapilha. Há algumas coisas que nos igualam, pensou, procurando desesperadamente outro ponto de igualdade. Veio, de repente, a resposta. Eram iguais porque haviam nascido e ambos morreriam. Eram, pois, irmãos. Teve vontade de dizer, olhe, homem, eu também sou uma pobre coitada. A única diferença é que eu sou rica. Pensou com ferocidade, eu estou perto de desmoralizar o dinheiro, ameaçando o crédito do meu marido na praça. Estou prestes a, de um momento para outro, me sentar no fio da calçada. Nascer foi a minha pior desgraça. Tendo já apagado esse maldito acontecimento, sinto-me com direito a tudo. Tinha medo, mas de repente deu o grande pulo de sua vida. Corajosamente sentou-se no chão. Vai ver que ela era comunista, pensou, meio a meio, o mendigo, e como comunista teria direito às suas lojas, seus apartamentos, sua riqueza e até seus perfumes. Nunca mais seria a mesma pessoa. Não que jamais tivesse visto um mendigo, mas mesmo esse era uma hora errada, como levada de um empurrão e derramar por isso vinho tinto em branco vestido de renda. De repente sabia, esse mendigo era feito da mesma matéria que ela, simplesmente isso. O porquê é que era diferente. No plano físico, eles eram iguais. Quanto a ela, tinha uma cultura mediana e ele não parecia saber de nada, nem quem era o presidente do Brasil. Ela, porém, tinha uma capacidade aguda de compreender. Será que estivera até agora com uma inteligência embutida? Mas se ela, já há pouco que estiver em contato com uma ferida que pedia dinheiro para comer, passou a só pensar em dinheiro. Dinheiro, esse que sempre fora óbvio para ela, e a ferida ela nunca vira tão de perto. A senhora está se sentindo mal? Não estou mal, mas não estou bem. Não sei. Pensou, o corpo é uma coisa que está doente, a gente carrega. O mendigo se carrega a si mesmo. Hoje no baile a senhora se recupera e tudo volta ao normal, disse José. Realmente no baile ela reverdeceria seus elementos de atração e tudo voltaria ao normal. Sentou-se no banco do carro refrigerado, lançando antes de partir o último olhar àquele companheiro de hora e meia. Parecia-lhe difícil despedir-se dele. Ele era agora o eu alter ego. Ele fazia parte para sempre da sua vida. Adeus. Estava sonhadora, distraída, de lábios entreabertos, como se houvesse à beira deles uma palavra. Por um motivo que ela não saberia explicar, ele era verdadeiramente ela mesma. E assim, quando o motorista ligou o rádio, ouviu que o bacalhau produzia 9.000 óvulos por ano. Não soube deduzir nada com essa frase, ela que estava precisando de um destino. Lembrou-se de que, em adolescente, procurara um destino e escolhera cantar. Como parte da sua educação, facilmente lhe arranjaram um bom professor, mas cantava mal. Ela mesma sabia, e seu pai, amante de óperas, fingira não notar que ela cantava mal.
Mas houve um momento em que ela começou a chorar. O professor, perplexo, perguntara-lhe o que tinha. É que eu tenho medo de cantar bem. Mas você canta muito mal, dissera-lhe o professor. Também tenho medo também de cantar muito, muito mal ainda. Mal demais. Chorava ela e nunca teve mais nenhuma aula de canto. Essa história de procurar a arte para entender só lhe acontecera uma vez. Depois, mergulhara num esquecimento que só agora, aos 35 anos de idade, através da ferida, precisava ou cantar muito mal ou cantar muito bem. Estava desnorteada. Há quanto tempo não ouvia a chamada música clássica? Porque esta poderia tirá-la do sono automático em que vivia. Eu estou brincando de viver. No mês que vem, iam a New York e descobriu que esta ida era como uma nova mentira, como uma perplexidade. Ter uma ferida na perna é uma realidade. E tudo na sua vida, desde quando havia nascido, tudo na sua vida fora macio, como o pulo do gato. De repente pensou, nem lembrei de perguntar o nome dele.